E aí, galera, estamos entrando no ar com o nosso segundo episódio do SevaCast, o podcast que vai contar um pouquinho da história da nossa comunidade, que vai fazer 21 anos agora em novembro, e vai contar também a história das pessoas que fazem parte dela. Eu sou Pamela Andrade, já me apresentei no outro podcast, se você não assistiu ainda, corre lá para assistir. E hoje a gente está com um convidado muito especial, eu vou apresentar ele para vocês agora. Ele é casado com a Heloísa há 14 anos, é pai do Davi, tá aqui na Seva há pouco mais do que 5 anos, é pastor há 8 anos, mas aqui na Seva é só há 5 anos. É líder de PG, é advogado, é empresário, é fitness e é fashion. Eu tô hoje aqui com o pastor Thales. Se apresenta aí pra gente, pastor. Boa noite, Pamela Andrade. Não tinha outra entrevistadora para colocar para mim, não? Colocaram tu, foi? Olha, já vou começar dando uma curiosidade de bastidores aqui, que o pastor Thales está nervoso para essa entrevista. Vocês imaginam, ele está quase todo domingo ali pregando para 200 e tantas pessoas, ele está com medo da minha entrevista. Muito medo. Vixe, pois vamos lá. Tenso. Não, mas pode ficar tranquilo, vai ser só um bate-papo aqui, bem relax, bem de boa. E aí, para começar, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua conversão. Tá, começando um pouquinho da minha infância, né? Os meus pais, eles se separaram, eu era muito novo. Acho que eu tinha 2, 3 anos, não me lembro ao certo. Passei algum tempo morando com os meus avós no interior, no Cariri. Você nasceu aqui em Fortaleza? Eu nasci no interior. Ah, nasceu no interior. A minha mãe, ela veio morar em Fortaleza e pouco tempo depois eu vim morar também aqui em Fortaleza. Acho que eu tinha 5 anos de idade. Aí desde então eu moro aqui, morei com a minha mãe até meus 18, 19 anos aproximadamente. Depois foi quando eu aproximadamente já estava perto de concluir a faculdade. Aí saí de casa, já tinha parcialmente também a minha independência financeira e pronto. Aí saí de casa, me formei. Ele já tá rindo, ó. Ele tá rindo porque ele tá lembrando. Que eu tô resumindo, eu tô puxando aqui na memória. Aí eu vou até onde? Aqui essa parte, até a minha conversão, tá. Aí eu me converti, eu tinha acho que 21 anos, quando eu me converti, 22 para 23 anos, quando eu me converti. E logo em seguida eu casei. Com 22 anos? 22 para 23 anos. Foi mesmo? Foi mesmo. A gente completou agora em setembro 14 anos de casados. E já namorava há 5 anos. Enrolou, hein? Enrolei 5 anos. Mas também com 22, né? Tinha que enrolar. 10 anos, não dá, né? Tinha que enrolar um pouquinho para poder casar. Aí a gente tá entre namoro e casamento quase 20 anos já. Uau! Massa. Mas assim, eu sei que você pulou uma parte, porque quem vê o pastor Thales assim, bem direitinho, não sabe que o pastor Thales era meio assim, torto, né? Dava trabalho pro anjo da guarda. Eu comecei a beber muito cedo, ia passar férias lá no interior, tudo, e eu comecei a beber, acho que eu tinha 13 anos de idade. Meu Deus! Foi. Comecei a beber com Tudo foi muito cedo, né, na sua vida? Tudo foi muito precoce. Acabou que eu comecei a beber muito cedo. O meu ciclo de amizades também eram com pessoas bem mais velhas do que eu. Sempre foi assim. Com 13 anos, meu ciclo de amizade já eram com pessoas de 16, 17, 18 anos. De certa forma, eu não tinha um controle dos meus pais. Desde que os meus pais se divorciaram, eu passei acho que 10 anos sem falar com meu pai, sem ter contato com ele. Voltei. Hoje você tem? Hoje eu tenho contato já com ele. Então assim, eu não tinha um controle, né? A Lois brinca e diz que eu fui criado pelo mundo. Então essa liberdade, entre aspas, que eu tinha, acabou que
eu fui muito precoce em muita coisa, em bebida, em festa, não tinha horário de chegar. Então assim, quando já foi chegando já com os meus 20 anos, 21 anos, eu já estava meio que cansado já de um ritmo e de um estilo de vida que e causava muita ansiedade para mim. Chegou um momento da vida que eu sentia tanta angústia, tanta inquietude, que eu bebia todos os dias e eu tentava me embriagar todos os dias para tentar dormir. É mesmo? Até que chegou um estágio que nem mesmo a embriaguez estava me conseguindo me apagar, fazer dormir. Foi acabando ficando também mais resistente, né? Porque quanto mais vai criando uma certa resistência também. Sim. E isso foi uma das coisas que me levou muito à questão da minha conversão, né? Porque eu sempre escutei muito falar de Deus, sempre pregaram muito para mim de Deus. E isso no primeiro escritório de advocacia quando eu comecei a estagiar, o dono do escritório é pastor, e sempre falou muito de Deus para mim, sempre apresentou um Deus que era um Deus que trazia paz, um Deus que mudava a vida, tudo. E uma das coisas que eu me lembro era que eu me sentia indigno de me aproximar de Deus pelo estilo de vida que eu levava. Então eu entendia que eu precisava mudar o meu estilo de vida, mudar algumas coisas na minha vida para que eu pudesse ter uma proximidade com Deus. Até que ao longo do tempo, isso é uma coisa que eu falo muito da pregação, eu entendi que não é você mudar para você se aproximar de Deus. É a gente entender que a gente se aproxima de Deus porque Deus é que é o agente de mudança na nossa vida, né? Sim. E eu tinha muito receio assim de mudar de vida porque era muito confortável de certa forma, era muito prazeroso o estilo de vida que eu levava. Apesar de que eram momentos pontuais de alegria, de felicidade, entre aspas, mas que no dia seguinte eu estava com a ressaca tremenda e os problemas e tudo que vinha se amontoando em cima, né? Mas naquele momento aquilo ali parecia muito bom. Vou ter que abrir mão disso, né? Parecia que ia perder alguma coisa. E hoje eu consegui entender, e é uma das coisas que me facilita muito essa questão de lidar com outras pessoas hoje, de ter vivido isso, de saber a dificuldade que muitas vezes a gente tem de desapegar de algumas coisas que naquele momento é algo legal, é algo prazeroso, mas é uma das coisas que eu sempre falo que é algo temporário, é algo superficial, é algo muito passageiro ali e não supre realmente a necessidade do nosso coração, né? E uma das coisas que eu me desafiei, que foi uma das razões que me fez realmente me converter naquele momento, foi algo bem simples, que é um desafio que eu também faço às pessoas hoje. Eu digo assim, dá uma oportunidade, eu até brinco e digo entre aspas, dá uma oportunidade para Deus, como se Deus precisasse de alguma oportunidade, né? Porque na realidade é Ele que nos concede uma oportunidade, mas eu digo assim, se desafia e dá uma oportunidade e faz aquilo que Deus está te direcionando. Se não for do jeito que Deus está dizendo que vai ser, no sentido de mudar a vida, de transformar a vida, de mostrar uma paz, uma alegria verdadeira, você pode voltar a ter o seu estilo de vida como você tinha. Sim. Você não perdeu nada. Então, quando eu me desafiei, foi exatamente nesse sentido. E eu sou muito radical nas coisas que eu me proponho a fazer. Se é para fazer, é fazer bem feito. Então, no dia que eu me comprometi que iria mudar de vida, sim, ia tentar mudar de vida, eu realmente levei a sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Precisou assim tu chegar assim no fundo do poço ou não? Tipo assim, tinha essa questão que tu falou da bebida e tal, mas tu chegou a estar muito mal pra ir procurar, ou foi uma coisa mais natural, de tanto assim teu chefe falando, tu foi querendo dar uma chance, uma oportunidade e aconteceu? Não, foi mais assim, foi eu que meio que cheguei no fundo do poço, mas no sentido de
Não aguento mais. Não aguento mais, pronto. Essa vida que eu tô levando. Era como se tivesse alguma coisa inchando dentro de mim, em tempo de explodir, que eu não aguentava mais, que eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. Tava faltando alguma coisa que aquela bebida não tava mais resolvendo. Isso, e depois eu descobri, se você passar a ler a palavra de Deus, que a Bíblia diz que existe um vazio dentro dos nossos corações, e esse vazio é do tamanho de Deus, né? Não com essa literalidade, mas dentro de uma interpretação bíblica a gente consegue entender isso, sim. E foi isso que me levou. Massa. E aí no seu relacionamento também, você falou que namorava com a Loise antes, né? Sim. E aí vocês tiveram, assim, pra ela, como ela não tá aqui pra falar bem, que eu queria, Loise, vem aqui pra gente. Vem muito, a Loise não quer nem nos parabéns vir aqui da coisa. Mas o que eu queria saber era, tipo assim, como foi, vocês se casaram após a sua conversão, né? A Loise, ela sofreu muito durante esse período do nosso namoro, exatamente por causa da bebida, por causa de farra, de festa, de tudo, durante um período do nosso namoro. Ela bebia também? Não. Ela bebia, mas... Aquele bem socialmente. Não bebia assim tu, profissionalmente como eu, não. Então ela sofreu muito durante o nosso relacionamento, durante o período de namoro, tudo, ao ponto que quando o último porre que eu tomei, que eu lembro foi dia 29 de maio de 2009. Meu Deus. 2 dias depois do meu aniversário. Foi a última vez que eu bebi, 29 de maio de 2009. Mesmo? Última vez? Última vez que eu bebi, eu lembro até o que era a bebida, até hoje. O que era? Vodka. Chega, arde. Arde. E ela sofreu muito, né? Ao ponto que quando eu meio que cheguei nesse fundo do poço, e eu disse, não, vou mudar minha vida agora radical. Vou me converter, vou para a igreja, quero casar. Aí eu liguei para os pais dela, comuniquei que a gente ia casar. Tu foi primeiro e ela foi também? Ou não? Ou só foi tu? Eu fui primeiro porque ela achava que era malandragem minha, esse negócio de ir para a igreja para eu poder limpar minha barra, tudo. Entendi. Meio que quando eu aprontava, aí eu meio que fazia alguma coisa para amenizar a situação. Querendo se limpar. E ela achava que não era algo sincero. Entendi. Ela achava que era uma enrolação minha para ganhar tempo, Tadinha, tudo já ali. tava cansada, né? Aí depois de acho que aproximadamente um mês que ela viu que realmente foi algo sério, era algo que eu estava realmente levando a sério, aí ela se converteu também. No primeiro momento ela não queria casar, porque ela dizia para a mãe dela que não queria para a vida dela aquele estilo de vida que a gente levava, ela não queria para o filho dela, para a família dela aquilo, não queria para ela aquilo. E a mãe dela muito machucada ainda, né? Era? E a mãe dela sempre foi muito pelo meu lado, que ela tivesse paciência, que ia dar tudo certo. Teve visão a sogra, né? Aí a Luísa até brinca, disse que ela investiu, né? E hoje ela está colhendo os frutos. Mas a Luísa, ela foi assim, muito paciente, muito determinante realmente nesse meu processo de conversão também. E hoje são muito bem casados, graças a Deus. E pais do Davi. Então, agora eu vou mudar um pouco de assunto, porque isso também é uma curiosidade que o pessoal não sabe. Mas o pastor Thales, antes com essa vida aí de bebida e tal, tinha um corpo muito inflamado, era mais gordinho. E hoje o pastor Thales é fitness, né? Era crossfiteiro daqueles que vira de cabeça para baixo e fica com as pernas para cima assim. Hoje é beach tenista. Mas me conta aí um pouquinho dessa história, de como é que era esse estilo de vida e como é que você mudou. Logo quando eu casei, aí o ritmo de trabalho também aumentou muito, né? E eu perdi totalmente os hábitos que eu tinha de esporte, de exercício, tudo. E engordei, eu cheguei a pesar 110, 115 quilos. É mesmo? Chegava a passar... Tem quanto de altura? 1,70. É a minha altura. 110. Nossa! Eu cheguei num estágio que eu dormia muito pouco. Às vezes eu virava 2 noites sem dormir, emendava um dia com o outro, trabalhando de madrugada à noite. A Loísa cansou de acordar de madrugada, eu estava trabalhando, ela brigava comigo, dizia que eu ia morrer ali mesmo.
Mas sério, passava 2 dias assim, direto, 48 horas? Eu emendava 2 dias sem... Não dormia assim nem um cochilo? Não dormia nem um cochilo, emendava... Mas por que? O que era tanto isso? Era insônia. Demanda no trabalho. Era insônia, aí misturava com ansiedade e muita coisa de trabalho para fazer, e o sono não vinha, eu emendava e ia levando. Entendi. E nisso, uma alimentação muito desregrada, sedentário, tudo. Ainda o corpo bem inflamado de talvez de muitos anos de bebida alcoólica. Muitos anos de bebida. Aí foi quando, depois de algum tempo, a Loísa, ela começou a ir para academia, cedo, pela manhã. Ô, mulher maravilhosa, foi. Viu? Só levando pro bom caminho. Foi. E ela me estimulou aí. Eu sempre me matriculava em academia e perdia os planos, e um dia, 2 dias e perdia os Conhecida. planos. Aí até que realmente ela se matriculou, começou, aí eu comecei também. Aí decidi, da mesma forma que eu decidi me converter, eu decidi também mudar meu estilo de vida, de hábito alimentar, de esporte. Aí inseri o esporte na minha vida, né? Crossfit, a dieta, corrida. Mas isso também é importante, né? Pra gente falar assim com o povo cristão, porque às vezes a gente está cuidando tanto da nossa espiritualidade e tal, e esquece de muitas vezes de estar cuidando do templo do espírito, né? Sim. Que é o nosso corpo. Então, assim, uma alimentação saudável, exercícios e tal, é o básico, não é nem assim. A gente brinca que eu brinquei que ele é fitness e tal, mas é o que todos nós deveríamos estar fazendo, né? É porque uma das coisas, quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, velho não, maduros. Maduro. É encontrar o equilíbrio na vida, né? Então, esse equilíbrio, ele faz parte também de você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua mente, você cuidar da sua vida espiritual, você cuidar da sua família, né? Os extremos, eles são muito perigosos na vida da gente em todos os sentidos, né? O extremo do trabalho, o extremo da igreja, o extremo do esporte. Os extremos, eles são bem perigosos, eu vejo dessa forma. Então, eu acho que uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida é a tentar buscar e encontrar esse equilíbrio em tudo. E a gente, diferente da geração passada, a gente tem um acesso à informação, primeiro que a expectativa de vida aumentou, né? E eu acho que o nosso foco também tem que ser numa longevidade saudável. Sim. Porque não é só assim, eu quero chegar a 90 anos. Não, mas não quero chegar a 90 anos sem conseguir me levantar, deitada numa rede. Não, quero chegar a 90 anos, conseguir andar e não sei o que e tal. E aí tem que ter esses cuidados do nosso pastor fitness. Eu vou agora pegar aqui, uma perguntinha do Instagram, que foi a Cristina Brandão que fez pra gente, nossa diaconisa maravilhosa. E assim, gente, a gente sempre bota antes do episódio no nosso Instagram as perguntas. Então eu vou aqui. A Cristina perguntou como você chegou na Seva e quanto tempo tem de pastor? O tempo de pastor, acho que já falou, né? Eu fui ordenado pastor em 2015. Era em outra igreja, não é isso? Era em outra igreja. Era uma igreja que o nome dela chama-se Igreja Cristã da Família. Ela fazia parte de uma associação de igrejas que tem no Brasil todo. Na Bolívia tem uma também. Foi onde você se converteu? Foi onde eu me converti. Eu me converti na Cristã da Família, né? Era uma igreja também com as características muito próximas da Seva em termos de quantidade de membros. Era uma igreja também, assim, uma entre aspas, menor, né? Comunidade Sim. menor, onde todo mundo se conhecia, né? Sim. E até que em determinado momento ela deixou de ter as atividades dela aqui em Fortaleza, né? Encerrou as atividades dela aqui em Fortaleza. E na época, por indicação do pastor Paixão, Sim. ele indicou a Seva, né? Bem referendado pelo pastor Sandro, como uma igreja séria, tudo. Uma igreja que pelo pastor Paixão conhecia também lá a nossa igreja na época, via que as características eram bem próximas, né? De doutrina, da própria estrutura assim, de membresia da igreja. Aí a gente começou a visitar, a conhecer a Seva, isso em 2018. Né? Segundo a Jone, se a data estiver errada é culpa da Jone. Jone virá aqui também, aguardem. 2018, né? E é isso. E o que é que você, assim, qual foi a característica aqui da igreja
que fez você ficar aqui? Porque você visitou outras? Visitei, na época eu cheguei a visitar algumas outras igrejas, tudo. Porque eu nunca tive contato com nenhuma outra igreja. Antes, né? Eu me converti na questão da família. E minha vida toda, né, de conversão foi lá até conhecer a Seva. E assim, algumas coisas me marcaram aqui na Seva e para mim até hoje são características marcantes e determinantes dela. Quais são? É o foco na palavra de Deus. Uma das características da Seva realmente é isso, é o zelo pela palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de valorizar a palavra de Deus, de valorizar o ensino da palavra de Deus, de não pregar um evangelho de oba-oba, um evangelho de que tudo pode. Então assim, tem uma seriedade muito grande com a palavra. Na época foi determinante também pelo ministério infantil, porque naquele momento ali a minha maior preocupação era a Luísa e o Davi, minha menor preocupação era comigo, era sempre em deixar a Luísa e o Davi bem acomodados de certa forma, né? Bem alocados, bem cuidados. E o Ministério Infantil da Seva aqui eu tenho como algo que é espetacular, que também prioriza muito a palavra, que traz um crescimento espiritual para as crianças. O Davi adorou no primeiro momento. Eu lembro que tinha domingos que às vezes essa questão de conhecer a igreja, a gente ia numa igreja de manhã e o Davi dizia, mas eu quero ir lá à noite, tá? Eu quero ir pro cultinho. Que fofo. Então foi assim, determinante, né? O acolhimento também que a gente teve no primeiro momento, da Pâmela, do Vitor, foram pessoas acolhedoras, que acolheram, nem parece assim, né? Nós somos mais, eu acho. Não, nem tanto. Mas foram pessoas assim que fazem parte assim do nosso testemunho aqui dentro da Seva, foram pessoas que realmente acolheram a gente, foram porta de entrada pra gente aqui, cativaram a gente, foram pessoas bem determinantes também para que a gente E assim, a palavra de Deus, a seriedade da igreja, o envolvimento que o pastor Sandro tem com a igreja, né? Então assim, foram essas principais características que realmente me marcaram muito. Legal que ele comentou sobre a questão do ensino da palavra, né? E no outro podcast, se você não assistiu, pastor, assista depois, a gente fala justamente sobre essa questão de que muitas igrejas hoje nem sequer tem mais escola bíblica, né? Que é o básico da vida cristã, entender a palavra de Deus. Muita gente diz que não lê porque não entende, mas tem a oportunidade de aprender um pouco mais e muitas vezes não vem, né? Quer vir mesmo só se alimentar ali na hora do culto, mas em casa não consegue fazer um estudo mais aprofundado. E aqui a gente tem a escola bíblica todo domingo às 17 horas, você está convidado. Teve uma vez que eu escutei um pastor falando, usando um exemplo que eu nunca mais esqueci, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é um alimento espiritual, né? Sim. Mas como todo alimento, existe o fast food e existe o alimento mesmo que nutre, que é o alimento saudável, né? Boa ilustração. E infelizmente o que a gente vê hoje é que as pessoas estão se alimentando muito de fast food da palavra de Deus. Aqueles versículos, mensagens. Aquela coisa superficial, mas que no primeiro momento ali é legal, chega bem aos ouvidos, aquilo que você saboroso, ouvir, é o que né? você queria ouvir, mas que no fundo não traz nutrientes para o seu organismo, não lhe dá, como diria minha avó, não dá sustância, não dá sustância, né? Sim. Então é isso que, assim, como pastor, uma das coisas que preocupa muito a gente, e é o que a gente vem percebendo, que essa é a crescente do evangelho, um evangelho cada vez mais raso, superficial, e é o que preocupa a gente como pastor, tudo. É isso, então vocês estão convidados às 17 horas todos os domingos aqui na Seva para a nossa escola bíblica. Agora eu vou entrar aqui numa pergunta que eu acho que é curiosidade de outras pessoas, que inclusive
eu sou filha de pastor, mas eu não sei desses babados. Muita gente vem falar, às vezes, uma história pra mim, achando que meu pai chega lá e vai contar o que aconteceu no aconselhamento, né? A pessoa chega, Pamela, tu sabe daquela época que aconteceu aquilo? Eu digo, não sei. Então, conta pra gente, pastor Thales, como é que funciona essa dinâmica dos 3 pastores. No episódio passado, o pastor Sandro falou que eles são os 2 dinossauros e tu é o baby dinossauro. Aí a gente comentou de um certo equilíbrio, que o pastor Sandro tem aquele jeito mais sério, né? O Marcílio é mais zen, e que tu é um meio termo, é isso? É mais ou menos isso. Pronto. E aí, como é que funciona? Tipo assim, quando, sei lá, explode uma bomba, como é que é a reunião da cúpula? Conta aí. Quando explode uma bomba, como é a reunião da cúpula? Normalmente, quando tem alguns assuntos mais polêmicos que precisam ser tratados, né? Seja eu trazendo o assunto, o pastor Marcílio ou o pastor Sandro, né? A gente expõe o assunto, né? Para os demais, e cada um dá a sua opinião, cada um dá o seu ponto de vista, né? O pastor Sandro, como pastor principal da igreja, normalmente ele traz e tem acesso, obviamente, a uma série de questões que chegam a ele primeiro, então ele traz alguns assuntos mais importantes, compartilha, pergunta qual é a opinião, pergunta qual é o ponto de vista, pergunta qual seria o direcionamento, exatamente para tentar naquele momento ali tomar uma decisão que seja uma decisão mais equilibrada, né? Mas assim, é muito tranquilo esse alinhamento. Não, o Marcílio, né, de boa, tomando seu bom café. O Marcílio é sossegado. Marcílio não esquenta com nada, não. Pastor Marcílio virá aqui no próximo episódio. Vai ser muito bom também. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso produtor, Valderi. Ele perguntou aqui, ó, qual o seu maior desafio ministerial na Seva? Meu maior desafio ministerial... Não dê nomes não, pastor, não dê nomes. Assim, o que eu vejo como um desafio não só ministerial na SEV, mas eu vejo como um desafio ministerial para a minha vida como um todo, né? Eu tenho assim, uma paixão muito grande pelo evangelismo, né? Evangelismo em que sentido? Eu tenho um prazer muito grande, uma satisfação muito grande quando eu vejo uma pessoa tendo acesso à palavra de Deus e eu vejo que a palavra de Deus mudou a vida dela. Sim. Mudou o casamento, mudou o curso da vida dela. Então, assim, uma das coisas que eu me proponho muito na minha vida e, consequentemente, é algo que eu tento irradiar para as pessoas que estão ao meu redor, que também façam isso, é que a gente seja ponto de contato de Deus na vida dessas pessoas, que nós, pela graça de Deus, a gente possa ser um agente de mudança na vida daquela pessoa. A pessoa possa dizer, poxa, a pessoa fez uma diferença na minha vida, mas não porque é uma vanglória. Não por mérito seu. Não, mas porque assim, eu sempre uso uma analogia que é o seguinte, a gente tem um hábito de, quando vai no restaurante ou come uma comida muito boa, a marca, poxa, eu fui numa pizzaria, que pizza maravilhosa. Sim. Aí você encontra com alguém que você gosta e você diz, poxa, Pamela, eu fui numa pizzaria domingo passado, que pizzaria legal, uma pizzaria nova, uma pizzaria temática, dá pra tu levar a Lore, a pizza é maravilhosa, é muito bom, vamos lá no próximo, vamos lá no próximo domingo. E às vezes o que eu queria que as pessoas tivessem era essa mesma empolgação de dizer assim, poxa, eu conheci Deus, eu conheci a palavra de Deus, isso mudou tanto a minha vida, eu queria tanto que você conhecesse. Então eu acho que um dos meus maiores desafios ministerial na igreja ou por onde quer que eu ande é exatamente isso, que eu possa estar num ambiente e eu tentar levar esse amor de Deus, como por exemplo como foi no CrossFit, né? Sim. Hoje tu foi lá só evangelizar, né? Foi, aí saí do CrossFit depois. Dando cambalhota e tudo. Então assim, só para ter para exemplificar, hoje do meu PG e de muitos que estão aqui hoje na igreja vieram da minha turma do Cross, né?
Sim. Quase a turma toda na época se converteu. Como é o nome do teu PG? Os Amiguinhos de Jesus. Amiguinhos de Jesus. E foram eles que colocaram esse nome. Cheio entendeu? de amiguinhos do CrossFit, né? E hoje, depois, entrei no beach tennis. Hoje a gente já tem pessoas que vieram do ciclo do beach tennis. Então, o que eu falo é isso. É a gente viver um pouco fora da igreja nesse sentido. Sim. Entender que a gente tem que levar a palavra de Deus onde, se você está no cross, se você está na academia, se você está numa aula de musculação, de spinning, no salão de beleza, onde quer que você esteja, e as pessoas com quem você se relaciona, elas têm que ver Deus em você, e você tem que aproveitar cada oportunidade para falar do amor de Deus. Então eu acho que esse é um desafio que eu tenho para a minha vida, me cobro muito por isso e cobro muito as pessoas para que também despertem isso dentro dos seus corações, né? Achei legal. E eu ainda continuando aqui do Valderi, ele fez uma pergunta que eu achei bem legal. Quais são as suas referências como pastor e pregador da palavra de Deus? Eu tenho hoje duas referências como pastores, e não só como pastores, mas como exemplos de vida, de homem, de integridade, de pregação, de idoneidade, de zelo pela palavra de Deus, que é o pastor Sandro, que é o meu pastor atual, e o pastor da minha conversão, que é o pastor Welton, né? Que é exatamente o advogado no escritório que eu fui trabalhar, e foi uma pessoa que dedicou e investiu muito tempo na minha vida. E são as duas pessoas que eu tenho hoje como exemplo, como referências para mim de homens, de pregadores, de exemplos mesmo, como pessoas de Deus. Mas tem algum assim que você assiste de fora, de outras igrejas, alguma coisa assim? Ou não? Não, eu tenho assim um ou outro que eu gosto de assistir, mas não tenho como uma referência de me espelhar. Pouco, né? Que diz que não gosta de podcast muito, de escutar, não gosta de ver vídeo. Muito pouco. Acho só de treinar. Mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Aqui, abraço pro Américo, que participou com essa pergunta. Como fica um pastor assistindo uma pregação de outro pastor? É uma pergunta interessante, porque a gente... É interessante. A gente acaba que assim, quando muitas vezes você está assistindo uma pregação, é um desafio você pregar para outro pastor, porque normalmente você está pregando para alguém que, em tese, né, ao menos deveria ter um conhecimento mais... Parecido com o seu. Parecido com o seu, né? Então, por exemplo, o pastor Sandro tem 50 anos de pastor, uma bagagem enorme. Então, imagina eu pregando para ele, o que é que eu vou levar de novo, digamos assim, né? Só que quando a gente vai parar para ver, sempre toda pregação, seja eu pregando, ou o pastor Marcílio pregando, ou o pastor Sandro pregando, apesar de muitas vezes talvez a gente tá levando algo que já tá criando calo nos ouvidos, tanto ouvir, o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de trazer algo novo, né? Então eu canso de às vezes terminar uma pregação aqui no domingo, eu mandar uma mensagem pro pastor Sandro e dizer, poxa, que pregação bacana, que pregação legal, isso aqui foi novo, entendeu? Da mesma forma, eu já cansei de ir na segunda-feira, muitas vezes quando a gente está conversando, ele dizer, tá, tu falou aquilo ontem no culto, eu achei muito interessante. Então, assim, a gente está sempre sendo surpreendido realmente, entendeu? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder. É porque a palavra de Deus, ela é muito viva, né? Isso. E muito atual. A gente também falou disso no outro podcast. Mas o que eu acho que é assim, às vezes também, como você falou, às vezes é uma coisa que a gente escuta sempre, mas a gente está vivendo um momento de vida que o nosso olhar fica com outro foco naquela mensagem. Então, assim, independente de ter 100 anos de pastoreio, né? Mas eu acho que sempre Deus tem como falar para as nossas vidas, não só através de pastores, mas às vezes um irmão que chega do nada, assim, fala alguma coisa para você e você fica tipo, Deus, obrigada, era isso que eu Mas é isso mesmo. E muitas vezes, por exemplo, pregação desse domingo, eu vou pregar domingo. Essa pregação do próximo domingo veio de uma inspiração da pregação do domingo anterior, que me despertou um outro viés do assunto que foi abordado. Então, assim, é meio que as coisas, elas fluem de uma forma orgânica. Entendi. Há esse encaixe realmente ali.
né? Mas tem aquela coisa assim, ó, por exemplo, né? Você tiver um amigo dentista, você sai com um dentista, eu fico meio constrangido, porque eu acho que ele tá olhando pros meus dentes. Você vai com um dermato, aí você fica tipo, meu Deus, ela deve estar olhando, precisa de um botox aqui, um creminho aqui. E assim, pastor, o que é que o pastor tem assim, esse olhar mais técnico para alguma coisa? Do tipo assim, essa analogia é boa, vou anotar que eu vou usar um dia. Sim. E esse versículo deixa eu pegar aqui e tal. Sim, tem muitos exemplos, tem muitas coisas que eu escutei já aqui na Seva, já de pregações do pastor Santo, do pastor Marcelo, que eu carrego para a minha vida hoje. E muitas vezes eu reproduzo dentro de outras pregações minhas, né? Uma das coisas que o teu pai ele falou uma vez que isso me marcou, né? É a questão das prioridades na vida da gente, da ordem de prioridade, né? Obviamente Deus ele está acima de tudo, ele sempre tem que ser a prioridade da nossa vida. Só que existem momentos na nossa vida onde a gente momentaneamente prioriza mais uma área do que outra, sim, entendeu? Pelo momento de vida, né? Então foi uma das coisas que eu aprendi muito acerca dessa questão de prioridade, né? E tudo isso sempre em busca daquele equilíbrio que a gente falou antes. A gente teve uma conversa, assim, há muitos anos atrás, que ficou muito marcado na minha cabeça, justamente sobre prioridades, que você mencionou, que teve um momento que você estava, assim, meio que priorizando tanto as coisas da igreja, que levou um puxão de orelha do outro pastor. Conta aí como é que foi isso daí pra gente. Tiveram 2 momentos que foram, assim, determinantes foram marcantes, né, na minha vida. Foi o momento da minha conversão, exatamente por essa questão de eu sou 8, eu sou 80, né? Então quando eu me converti, todos os dias eu queria estar envolvido nas coisas da igreja, saía para trabalhar cedo e do escritório já tomava o rumo para algum grupo de estudo ou para a igreja, tinha algumas atividades de jovem, de oração, o que tivesse eu queria estar no meio. Porque reunião das senhoras, tu tava lá? Eu estava no meio, meu filho, o que tivesse ali eu queria estar no meio de tudo. E foi logo no início da minha conversão, foi também o início do meu casamento. Então eu comecei a ter problema no meu casamento porque eu passava muito pouco tempo com a Loise, né? A pobre já sabia que eu não devia ter caído nessa. Aí ela começou a reclamar muito, aí na época foi quando realmente o meu pastor ele meio que me proibiu de estar todos os dias envolvido em alguma coisa da igreja, né? E em outro momento eu já era pastor e foi um período também que a gente teve muita dificuldade ministerial na igreja. Então eu assumi muitas responsabilidades exatamente por uma questão de não deixar as coisas pararem e meio que ser um trator naquilo que eu me propunha a fazer. Então dia de sábado eu estava com culto de jovem, reunião de jovem, dia de domingo a gente tinha EBD de manhã, então eu dava EBD de manhã, às vezes pregava à noite. Tinha PG, às vezes eu dava 2 PGs durante a semana porque em cima da hora a pessoa dizia, não posso dar o PG, então alguém tinha que dar um PG além do meu. Tinha 2 cursos na semana, culto de oração, culto de pregação da palavra. Então a minha semana ela estava toda envolvida, e isso com o trabalho, com tudo. Então foi outro período que eu meio que, entre aspas, desamparei um pouco a Loise, o Davi. Isso até hoje deixou alguns traumas na Loise, né? Principalmente desse período de 2, 3 anos que eu passei. Parecia aquele bicho que enfia a cabeça na terra, como é o nome? É uma ema, eu acho Pronto, que depois eu tava quase avestruz, como uma ema, uma avestruz. Sei lá, esses bichos do pescoção. É o bicho do pescoção, que enfia a cabeça na terra. Então eu me enfiei realmente daquele jeito. E foi outro momento de aprendizado na minha vida, né? Que eu busquei realmente trazer o equilíbrio. E hoje eu busco aplicar esse equilíbrio, me vigiar muito, porque eu sou muito intenso nas coisas. Então essa intensidade eu procuro me vigiar muito hoje para que eu tenha também esse equilíbrio de tempo com a Loise, tenha tempo com o Davi. Eu tenho uma preocupação muito grande, que eu não quero que o Davi ele cresça achando que a igreja tomou o pai dele, ou que a igreja é um opositor dele. Sim. Que ele está competindo com o tempo dele com a igreja. Eu não quero que ele veja a igreja como algo ruim
e que marque a infância dele, que marque a vida dele como algo traumático, ao ponto de que quando ele vier a crescer, ele crie uma aversão à igreja porque associou como algo que tomou o pai dele. Então eu tenho hoje uma preocupação muito grande com isso e um cuidado muito grande com isso, né? Para tentar ter esse equilíbrio. Mas deixa eu te perguntar, voltando um pouco, eu tô lembrando aqui também de um outro momento que a gente teve alguma conversa, e logo que tu veio aqui para a igreja, tu não veio como pastor. Não. Né? E aí, o que foi que aconteceu? Tu chegou aqui e disse, não, eu não quero só ficar aqui no meu canto mesmo, que eu já fiz muita coisa ali, eu quero ficar aqui bem sentadinho. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei meio cansado, de certa forma, né? Por esse período que eu falei que eu estava muito envolvido com a igreja, a gente chegou realmente um pouco cansado nesse aspecto, e eu nunca tive a questão do pastoreio como um título que me envaidecesse. Então, para mim, ser pastor nunca foi algo que, poxa, é um título, é legal. Não, eu sempre enxerguei algo como uma responsabilidade e uma seriedade muito grande. Tanto é que quando quiseram me ordenar, eu resisti muito, demorei muito para aceitar que fosse feita a minha ordenação a pastor, até que aceitei. Foi em 2019? Foi em 2015. Ah, a primeira vez, A primeira vez, a minha ordenação como pastor. Tá. Quando eu cheguei aqui na Seva, que decidi... Resistiu de novo. Que decidi fazer parte da membresia da Seva, obviamente... que eu conversei com o pastor Sandro, contei toda a minha história, então ele sabia que eu era pastor na outra igreja. Sim. Então foi algo muito complicado também, porque isso até acho que eu falei uma vez aqui, uma pregação aqui na igreja, foi algo assim estranho, porque às vezes nas igrejas que a gente visitava, que as pessoas descobriam que a gente era pastor, principalmente outros pastores, a primeira sensação que vinha era, poxa, está chegando um lobo aqui que vai roubar as ovelhas. Então, quando as pessoas meio que sabiam que a gente era pastor em outra igreja, já meio que ignorava, era como se você tivesse alguma doença ali que fosse transmitir para a pessoa, entendeu? Quer levar nossos membros, né? E aqui na Seva, eu não tive isso, né? Eu sempre tive uma relação muito sincera e transparente, né, com o pastor Santo. Ele sabia que eu era pastor, deixei muito claro desde o início que eu não fazia questão, não queria ser reconhecido como pastor aqui na igreja. Não era uma pretensão minha, me deixasse como membro. A única coisa que eu pedi para ele na época foi, a única coisa que eu quero, que eu peço, me deixe ter um grupo de estudo, eu só quero isso. Eu só queria que o Senhor me permitisse eu ter um grupo de estudo, que eu pudesse ter aquele dia onde eu pudesse ministrar uma palavra, convidar alguém, né? Mas eu não faço questão. Depois de algum tempo, ele pediu para eu pregar algumas vezes, né, em culto de quarta-feira, eu acho que é culto de domingo. E inevitavelmente as pessoas depois souberam que eu era pastor, né, em outra... Houve boatos, né? E até que o pastor Sandro, ele me convidou para fazer a minha aclamação como pastor aqui na Seva também. A Lois não deve ter gostou? A Lois, ela respeitou muito, apesar dela ter tido os traumas dela. Tu paga terapia pra ela, Thales? Eu paguei durante muito tempo terapia pra ela. Ainda bem. Investi na saúde mental dela hoje também. Ela tá ótima. Tá muito bem. A Lois, ela sempre respeitou muito o meu chamado ministerial, né? E é uma das pessoas que possibilitou que eu pudesse fazer o que eu faço, né? É a mesma coisa que a Verônica faz com o pastor Sandro, que a Jônia faz em relação ao Marcílio, as esposas da gente, o ministério, né, da esposa do pastor o principal ministério dela é ser a esposa do pastor, é cuidar do pastor. A gente, como pastor, a gente é muito sozinho. Sozinho em que sentido? Que a gente tem os problemas da gente, a gente não pode contar para todo mundo. E ainda tem o dos outros, né? E ainda tem um dos outros que a gente tem que lidar. Então, às vezes, a esposa da gente acaba que ela se torna ali a confidente dos problemas que a gente tem. Então, ela se torna o único para-raio de tudo aquilo que a gente tá sobrecarregado ali. Então, isso é um ministério dela, da esposa do pastor. Então, a Lois, ela sempre
respeitou, ela nunca desejou, porque a Luísa também não tem qualquer vaidade em relação a isso, então ela nunca quis que eu fosse pastor, mas ao mesmo tempo ela sempre respeitou muito e sempre foi muito temente a Deus em relação a esse chamado pastoral, né? Legal. Tem até uma série, né? Não sei se eu não vou dizer o nome, mas vocês vão saber. De uma grande igreja aí que teve como é que diz aqui? Uns problemas aí, fizeram uma série agora, e um ponto que tu falou aí das esposas é que na série, assim, os pastores, né, se envolveram em grandes polêmicas, e na série mostrava as esposas que, tipo assim, todas elas sofreram o impacto das ações deles, né, mas, tipo, elas apoiaram os maridos. Eu achei muito interessante quando tu falou agora, me remeteu a essa situação. Hoje, Thales, pastor Thales, você é também o responsável pelos pequenos grupos da igreja, não é isso? Isso. Explica um pouquinho como é que funcionam os pequenos grupos aqui da igreja e qual é a importância desse ministério dentro da Seva. A gente crê, até pegando por base os evangelhos de Jesus e a forma como Jesus ele propagava o evangelho, que era um evangelho de relacionamento. Como é um evangelho de relacionamento? É se relacionando com as pessoas, né? É convivendo com as pessoas, né? Então, a ideia dos PGs, dos pequenos grupos, é que a gente possa levar o evangelho, né, de uma forma mais leve, mais natural, dentro de um ambiente informal. Sim. Muitas vezes ali, né? Porque os pequenos grupos, via de regra, eles são feitos em reuniões nos lares, nas casas, né, onde a gente tem uma oportunidade de ter um convívio mais informal com as pessoas, de conhecer um pouco mais as pessoas, de sentir a necessidade dela, de tentar dar um aconselhamento diferente, porque assim, você vem para um culto que cumpre um propósito diferente, mas no culto você senta, você escuta uma palavra, você não se relaciona. É só ouvinte, né? Você é um ouvinte ali, né? No pequeno grupo você tem uma oportunidade de falar, você tem uma oportunidade de se expressar, você tem uma oportunidade ali muitas vezes de... A gente como pastor, principalmente quando está dentro de um pequeno grupo, a gente enxerga às vezes algumas necessidades dentro do casamento, ou dentro da vida espiritual da pessoa, ou dentro de alguma situação específica. A gente tem a oportunidade de tratar aquela questão, né? Então, os pequenos grupos hoje a gente vê como uma porta de discipulado, por meio da palavra de Deus, e ao mesmo tempo é uma porta de relacionamento. Sim. Como é que as pessoas elas se aproximam de Deus? Você se relacionando com pessoas de Deus, né? Às vezes... essa característica de relacionamento justamente é uma característica aqui da igreja, né? Essa coisa de todo mundo se conhecer, de saber pelo nome, de quando faltar a gente diz, o Thales não tá sentado ali no canto dele, a Nenê não tá ali, a Joelma não tá ali. E é uma das características que permite que muitas vezes a gente leva o nome de chato. Por que a gente leva o nome de chato? Porque às vezes o irmão faltou, a gente já manda mensagem pro irmão. A gente vê uma coisa no Instagram do irmão, a gente já imediatamente já está puxando as orelhas do irmão, né? Então, que o Instagram entrega. Entrega total. Antigamente não tinha. Então, assim, uma das coisas assim, que permite que a gente tenha esse acompanhamento mais próximo, né, é exatamente essa possibilidade de ser uma comunidade realmente com uma membresia menor, né, onde todo mundo se conhece, onde tem esse relacionamento, onde tem esse cuidado. Aquilo que a gente não vende, chega os que contra, né? Então a gente tem essa facilidade também. Glórias. Mas e tu também tocou num ponto importante, que é a questão do ensino, né? Então, assim, muitas pessoas não têm como vir no domingo mais cedo, mas conseguem ir na semana e estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? E também tem a oportunidade de outras pessoas darem a palavra nos grupos ou não? Como é que funciona? Cada PG ele tem a sua dinâmica de acordo com o grupo. O grupo de jovens é uma dinâmica, né? Entendi. Aí tem um grupo que tem um pouquinho mais avançado de idade, que é do pastor Sandro. Mais maduro, que tem acho que 1000 anos. É o do pastor Sandro, ele já deu nomes. Então, assim, no meu PG, muitas vezes eu coloco algumas pessoas para conduzir, né? Mas vocês fazem um treino lá? Como é que é? Que tu disse que é o povo do CrossFit?
Não, a gente não faz o treino. As comidas é tudo saudável também? Também não é só comida saudável. Eu já tava querendo ir. Não, mas não é só comida saudável. Eu quero saudável. Então, assim, é muito dinâmico. O PG ele é participativo. Né? O PG ele é participativo. Todo mundo em algum momento tem uma oportunidade de falar, de expressar sua opinião. A gente leva alguns temas e dentro desses temas, lógico, direcionado pelo líder de cada PG, mas cada um tem uma oportunidade de falar, de se expressar. Mas eles recebem a mensagem, todo mundo recebe a mesma mensagem e dá conforme o perfil do grupo ou não? É livre? Durante todo início da semana, como é que a gente trabalha? A gente trabalha os PGs durante a semana com a temática da pregação. Então a gente teve a pregação do domingo e durante a semana a gente desenvolve uma abordagem da temática que foi o objeto da pregação do domingo dentro dos PGs, onde as pessoas vão ter a oportunidade de aprofundar mais aquele tema. Não é repetir a pregação do domingo, mas é de aprofundar mais, de tentar entender mais um pouco. É uma oportunidade de você não ser só ouvinte. Porque Exatamente. Quando você vem, você na hora você pode escutar alguma coisa, ficou isso aqui eu não entendi muito bem. Isso. E aí no grupo ela é a oportunidade que tem de você tirar uma dúvida, de você expor outro ponto de vista ou de entender alguma dificuldade. Por exemplo, às vezes a gente prega sobre a questão do relacionamento com Deus. Aí eu chego, Pâmela, qual é a maior dificuldade que você tem de se relacionar com Deus? Poxa, eu não gosto de ler a Bíblia. Por que você não gosta de ler a Bíblia? Poxa, porque eu nunca tive o hábito de ler. Não, então vamos tentar ver uma forma de você começar a ler. Então dentro do PG a gente vai tentando corrigir algumas coisas, ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, a orientar. Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma, então vamos tentar desse jeito aqui, entendeu? E tem umas polêmicas às vezes, assim? Às vezes sim, mas a gente sempre orienta os líderes Faz uma oração antes e sempre orienta a tentar ter muito cuidado com temas mais polêmicos dentro dos PGs, né? Um dos cuidados que a gente tem não abordar a questão de religião, que é uma das coisas que a gente bate muito aqui na igreja. A gente não prega religião, a gente prega a palavra de Deus. Dentro dos PGs é a mesma coisa. A gente não discute questão política nem dentro da igreja, nem dentro dos PGs. Então a gente tem cuidado com alguns temas mais polêmicos, né? E como é que faz para participar? Se a pessoa que está ouvindo a gente não tem um grupo, pode participar de outras igrejas? Como é que funciona essa parte? Assim, para os membros da igreja que queiram participar, ou para alguém que está conhecendo a igreja e quer participar, basta falar comigo, com o pastor Sandro, com o pastor Marcílio, com a Jone, com algum diácono, né, que de alguma forma vem chegar até mim para tentar direcionar para algum grupo, porque cada grupo tem um dia da semana. Por exemplo, o meu PG é dia de segunda, o pastor Sandro dia de terça. Tem gente que trabalha da plantão dia de segunda. Não posso ir pro teu PG, pastor Tasso. Queria ir, mas tu é muito legal, mas não posso ir pro teu. Tem outro, eu digo, tem um de terça, tem um de... Tem sábado, eu acho. Tem sábado, tem sexta, tal. Tem uns que tem mais criança. Tem uns que tem... Qual é o seu perfil? Tem vários perfis. Então, assim, a gente tenta direcionar muito de acordo com o perfil da pessoa, né, com a disponibilidade dela do dia também, que ela tem a disponibilidade de participar de um PG, né? Então a gente tenta dar esse direcionamento, né? Entendi. Pastor Thales, eu gostei demais da nossa entrevista até agora, mas nós vamos agora para as perguntas finais, para encerrar o nosso podcast. E eu queria saber qual o seu versículo favorito. Eu não tenho especificamente um versículo favorito, por incrível que pareça, mas eu tenho um versículo que, quando você me perguntou a primeira vez, ele me veio à mente, que foi algo do tempo da minha conversão, né? Que quando eu me converti, eu lancei um propósito que está lá em Josué 24:15, que diz assim: eu e minha casa serviremos a Deus, né? E isso é um dos desafios que eu, inclusive, falo muito e converso muito com a Luísa, é que as nossas vidas, que a nossa casa, que tudo aquilo que a gente tem, cumpra um propósito realmente de servir a Deus de alguma forma. Muito bacana.
Eu queria agora uma dica ou de livro, ou de série, ou de podcast. Uma dica pro pessoal que tá em casa aí, assistir ou alguma coisa assim para acrescentar. Como advogado, tem uma série que eu gosto muito. Já assisti e já repeti já algumas vezes. Tem umas 9 temporadas. É uma série jurídica que chama-se Suits. Mas que, até para quem não é do meio jurídico, né, é muito legal essa série. Tem no Netflix, eu gosto de assistir, né, já orientei algumas pessoas também a assistirem tudo, né, assim, eu gosto. Gente, vou abrir aqui um negócio. Vai. Só entre nós. Pastor Thales, você não gosta de ler? Eu gosto de ler. Você gosta de ler? Gosto de ler. Você não gosta de ver podcast? Não tenho o hábito de escutar o podcast. Da mesma forma que eu não tenho o hábito de ter playlist no Spotify para estar escutando. Tanto é que eu até brinco, eu Luiz, compartilha tua playlist para mim, para eu poder ter uma, porque ela... Tu não tem uma playlist do teu celular? Não tenho paciência de fazer playlist, eu não tenho o hábito de parar pra ficar escutando ali um podcast. Assim, na hora que tu não tá fazendo nada, assim, no engarrafamento, no... Eu tô deixando... Fica olhando o pessoal passando raiva. Não, eu deixo só o louvor. O louvor tocando. Pois então dê uma dica aí de um louvor legal pra gente ouvir. Ai, tu quer que eu cante um louvor, Pâmela? Não quero que tu cante, eu quero que tu dê um nome. Ai, Pâmela, esses louvor aqui... Que tu escuta bem muito no trânsito pra gente ouvir quando tiver... Da bondade de Deus, pronto. A bondade de Deus. Pronto. Tá, é um que eu gosto muito, que toca muito aqui na igreja. O ousado amor de Deus. Essa é boa também. Gostou também? Gostei aí, tá também. Saiu 2, ó. Próxima pergunta. Qual é uma pergunta que você faria pra Deus quando chegasse no paraíso? Eu não tenho nenhuma pergunta especificamente que eu faria pra Deus. Não sou curioso. Não, mas aí tu ia chegar lá e não ia falar nada. Tu acredita que não tem nenhuma pergunta que me venha à mente? Não acredito não. Pois acredito, diante de Deus eu não tenho uma pergunta agora nesse momento. E o dia todo que eu tive para pensar, eu não pensei em nenhuma pergunta que eu disse, poxa, eu tenho uma curiosidade de perguntar isso para Deus. Não tenho. Foi quando chegar no céu eu vou pegar a tua vez, porque Pode eu tenho muitas. Eu dou minha senha para você. Pois me dê que eu preciso. Não tem assim uma curiosidade assim, nem assim, tipo, será que eu chegar e perguntar, Deus, por que acontecem umas coisas ruins lá na Terra? Não tenho essa curiosidade. Tu acredita? Não tenho assim... Nenhumazinha assim, nada. Eu acho que isso faz parte da minha característica. Eu sou uma pessoa que se você chegar pra mim e disser, eu tenho um segredo pra te contar, mas eu te conto depois. Eu disse, ok. Se tu me contar, legal. Se não, também. Não, mas é porque de Deus tem muito mistério envolvido, né? Não tem não? Vamos lá, assim, eu não tenho, assim, aquilo que eu queria saber de Deus, que pra mim seja determinante pra minha vida, ele já revelou. Não, mas até besteira eu ia perguntar. Eu ia chegar, tipo assim, Deus, por que o pescoço da girafa é tão comprido? Tipo, essas coisas, tu não ia perguntar, não? Com nada? certeza não. Meu Deus. Eu sou chato, eu te disse que eu era chato. Não é chato, é sem criatividade. Eu vou preparar umas perguntas pra tu fazer no céu. Um medo, me conta um medo aí que você tem. Um medo que eu tenha acho que quando você fala assim, o medo que eu tenho de perder minha família. Eu também tenho esse medo. Eu acho que hoje eu não tenho medo de morrer. Eu tenho de morrer também. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder a minha família. Tu não acha egoísta, não? Às vezes eu penso isso. O quê? Tipo assim, a gente não liga muito pra morrer, mas tipo assim, se a gente morrer, a gente deixa nossa família, né? Os pobres vão ficar tristes. Ou egoísta ou altruísta. Não sei. Será? Eu queria que morresse todo mundo junto ao mesmo tempo. Se pudesse ter essa opção, mas uma das coisas que assim, vou dizer que eu oro por isso. Tragédia, Deus me livre, Senhor. Não, arrebata a igreja, Deus. É o tipo da coisa que eu procuro não pensar tanto, mas assim, se pudesse dizer, é um medo que você tenha, é um medo de perder minha família. Isso é um medo que eu tenho e eu oro para que isso não aconteça, pedindo que Deus ele traga muita proteção, acampa os anjos dele. É a minha oração diária. É uma das minhas orações diárias, é essa.
Bacana. E aí faz agora um convite, olhando aqui para a câmera aqui. É para essa daqui, ó, que tá olhando para você. Ah. Faz aí um convite para quem não conhece a nossa comunidade e tá ouvindo aqui o podcast e gostaria de conhecer. O convite que eu faço é não só que venha conhecer a nossa comunidade, mas que também venha conhecer o Evangelho, que se dê uma oportunidade de conhecer a Palavra de Deus, que dê uma oportunidade para você ter sua vida transformada, ter a sua vida mudada, para que Deus de alguma forma ele venha transformar a sua família, transformar o seu caráter. Mais uma vez falando aquilo que eu mencionei um pouco no início, né? Entre aspas, dê uma oportunidade para Deus mudar a sua vida, né? Então assim, a gente busca como igreja ser esse canal, ser essa porta de entrada, né? Ser esse instrumento de Deus. Então esse é o nosso propósito aqui na Seva, de ser o instrumento de Deus que possa de alguma forma levar essa mudança de vida, essa transformação de vida para as pessoas, para as famílias, né? Então a gente convida que realmente que venha conhecer, e com certeza vai ser muito bem acolhido. Bacana. As nossas redes sociais é @sevanaweb. Se você quiser saber a nossa programação, dos nossos cultos, tá tudo lá. Eu queria agradecer, pastor Thales. Doeu, pastor? Não doeu, Pamela. Muito obrigado. Você foi muito... Igual uma vacina, ó, é só uma picadinha. Você foi muito bondosa comigo. Aí, foi divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao pastor Thales pelo tempo dele, que eu sei que é muito precioso. Hoje não vai treinar, hein? Não, hoje perdeu o treino. Treinei, porque eu treino 5h30 da manhã. Vixe, gente. Porque tu pulou essa parte. Eu acordo todos os dias 4h50. E dorme que horas, pastor? Durmo 8 da noite. 10h30. Puxada a vida do pastor. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Próxima semana a gente vai trazer outro convidado muito especial. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Obrigado, Pamela. E se você não assistiu o primeiro, vai lá assistir. E muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.